Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, alunos e alunas da Rede Estadual Baiana. Iremos ver agora nosso terceiro momento no estudo da urbanização, tá? Com alguns conceitos, como o conceito de região metropolitana, vamos ver o processo de metropolização. Fiquem ligados a mais essa aula sobre urbanização com o professor Aldo Cardoso. Região metropolitana é um conceito muito importante para a organização do espaço urbano. A região metropolitana, ela é determinada por lei estadual. O que vem a ser a região metropolitana? É quando uma metrópole principal está conurbada às cidades vizinhas, aos municípios vizinhos, principalmente a cidade vizinha. Então, a região metropolitana é composta por uma metrópole principal, né, conurbada a outras cidades. E o que vem a ser conurbação? A conurbação é a junção espacial de duas ou mais duas ou mais cidades. Então, a conurbação é quando no mesmo numa mesma aglomeração urbana você não observa, não há zonas rurais separando os centros urbanos, as cidades. É tudo a mesma mancha urbana, tá? Então, é uma área conurbada, é uma área que entre duas cidades que não há separação, vamos dizer assim, geográfica entre elas. As manchas urbanas, elas se complementam. É como se você pegasse uma foto de satélite e visse uma única mancha urbana. Esse é o conceito de conurbação. Por exemplo, nós temos aqui uma mancha urbana da região metropolitana de São Paulo. Nós temos São Paulo, Guarulhos, né? Nós temos Osasco, e observe que não há uma área verde separando São Paulo de Guarulhos, de São Caetano do Sul. É a mesma mancha urbana. É isso que é interessante. Isso é uma área conurbada. Ok, gente? A região metropolitana precisa ser determinada por lei porque essas cidades vão integrar sistemas de comunicação, de transporte, no intuito de reduzir tarifas e facilitar a vida daqueles cidadãos que moram nessa grande região metropolitana, para que eles possam ter maior facilidade para o deslocamento, para que o fluxo de comércio, para que o fluxo de bens, serviços, né, flua, né, da melhor forma possível, com mais facilidade, tá? Temos um outro conceito nesse slide aí, que é o de megalópole. O que viria a ser a megalópole? Megalópole é a junção de duas ou mais metrópoles, tá? No caso, no Brasil, nós ainda não temos uma megalópole oficial, tá? A ideia é parecida com a de conurbação, é como se você tivesse duas metrópoles conurbadas, só que a gente não usa esse conceito de conurbação para megalópole. Tá? Então, megalópole é a junção espacial de duas ou mais metrópoles. No mundo, nós temos algumas megalópolis famosas, como Boswash, que vai de Boston a Washington, né? Boston, Nova York, Filadélfia, Baltimore e Washington juntos. Nós temos a SHIPS, né? Chicago, Pittsburgh, Cleveland, Detroit. Né? Nós temos ainda nos Estados Unidos a San, que vai de San Diego a São Francisco, com Los Angeles ali no meio também. Então, os Estados Unidos, só os Estados Unidos têm 3 megalópolis importantes, tá? A gente não pode confundir também o conceito de megalópole com o de megacidade. Megacidade é quando uma única cidade, aqui no Brasil, por exemplo, o conceito é estabelecido assim, possui mais de 10 milhões de habitantes, só a cidade, não falando da região metropolitana. Então, no Brasil, nós só temos, por enquanto, São Paulo como uma megacidade. Tá? O Rio de Janeiro não tem, só a cidade do Rio de Janeiro não tem 10 milhões de habitantes, ok? A região metropolitana, sim, ultrapassa os 10 milhões de habitantes, mas aí a região metropolitana vai somar Rio de Janeiro e as suas cidades conurbadas, como, por exemplo, Nova Iguaçu, Nilópolis, Niterói e outras cidades aí. E o São Paulo, por si só a cidade extrapola os 10 milhões de habitantes, então é considerada uma megacidade. Então, cuidado, aluno, não confunda megacidade com megalópole. Megalópole, duas ou mais metrópoles unidas. Megacidade é só uma cidade, né, inchada com mais de 10 milhões de habitantes. Outro exemplo de megacidade é a cidade do México, por exemplo.
Outra forma de região metropolitana é a RID, é a Região Integrada de Desenvolvimento. Essa região metropolitana, ela é criada por lei federal. Por quê? Porque são duas cidades, tá? São duas cidades integradas, duas cidades que vão formar a região uma espécie de região metropolitana, só que divididas em unidades de federação diferentes. Então, nós temos um exemplo muito interessante, que é a RID, Juazeiro Petrolina, né? Então, Juazeiro na Bahia, Petrolina em Pernambuco. Para facilitar a integração, né, dessa região, o governo federal cria uma lei. Imagina uma situação bem prática. Você mora em Juazeiro, atravessa a ponte, que só faz atravessar o Rio São Francisco, chega em Petrolina. Você atravessou um estado. Então, você vai pegar um transporte de Juazeiro para Petrolina. Você vai pagar tarifa de transporte interestadual, a tarifa fica muito cara. O intermunicipal já é um pouco mais caro e o interestadual. E a questão da legalidade, né, do fluxo de pessoas. Nós sabemos que no transporte urbano aqui no Brasil é permitido as pessoas trafeguem em pé no ônibus, mas no transporte intermunicipal e interestadual não é permitido. Então você necessita de um arcabouço legal para que essa rede, essa integração das duas cidades funcione adequadamente. Ao falarmos de metrópole, é interessante a gente falar um pouquinho de como uma metrópole se forma, né? Se formou, né? Por que ela cresceu? Então, existe o processo de metropolização e o processo de desmetropolização. No Brasil, o processo de metropolização ele vai vigorar do início da nossa industrialização, basicamente, né? A partir da nossa industrialização nos anos 50, 60 e 70, né, vai vigorar até os anos, final dos anos 80 para os anos 90. Então, a metropolização é o crescimento acelerado das grandes cidades. Então, o Brasil passava por um momento que as indústrias concentravam-se nas grandes cidades, como Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, e as pessoas migravam das cidades pequenas e médias em busca de novas oportunidades nessas cidades, em busca dessa oferta de emprego que a indústria poderia gerar. Apesar disso não se confirmar em muitos casos, mas as pessoas iriam buscar esse sonho, elas queriam buscar esse sonho de se estabelecer numa grande cidade e trabalhar na indústria. No campo, na mesma época, acontecia o processo de mecanização, Revolução Verde, e havia o êxodo rural muito forte no Brasil nos anos 60, anos 70, que essas pessoas acabaram buscando também as grandes cidades. Então, houve um crescimento muito acelerado. Esse crescimento nós demos o nome de metropolização. E o que vem a ser a desmetropolização? Como a metropolização estava ligada ao nosso processo de industrialização e concentração industrial, né, essas indústrias se concentravam nas grandes cidades, a desmetropolização vai estar ligada ao processo de descentralização da indústria. Quando a indústria começa a buscar novos municípios, novas cidades, longe dessas grandes aglomerações urbanas, em busca de redução de custos de produção, entre eles, principalmente, a redução dos impostos, né, a isenção de impostos, as pessoas também começam a migrar e as que não, e as que já residiam na cidade pequena e média se fixam nas cidades pequenas e médias. Então, nós começamos a ter no Brasil, no período da desmetropolização, um crescimento acelerado das pequenas e médias cidades, né? Isso não quer dizer uma redução da população nas grandes cidades, tá, gente? E sim uma redução do crescimento. As cidades grandes continuam crescendo, só que num ritmo menos acelerado do que de cidades pequenas e médias. Então, a partir dos anos 90, anos 2000, o Brasil começa a ter um crescimento acelerado das cidades pequenas e médias. A esse processo nós damos o nome de desmetropolização. Nesse processo de desmetropolização, os arranjos produtivos locais vão surgir como também mais um fator importante que vai atrair populações para essas cidades pequenas e médias, né? Então, o que vem a ser um arranjo produtivo local, ou vulgarmente conhecido como APLs, né? São aglomerações de empresas, né, que dividem o mesmo território,
e são compostas por cidades, por empresas pequenas e médias. Elas praticamente cooperam, trocam informações, interagem para se tornar mais competitivas nesse mercado globalizado do capitalismo moderno. Como exemplo de APL, de arranjo produtivo local, poderemos usar ali a região de Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro, onde em pequenas empresas, pequenas e médias empresas do setor de vestuário se uniram, né, formaram uma cooperativa, elas se organizaram para trocar conhecimento e ganhar, vamos dizer assim, né, o mundo, né, exportar os seus produtos. Então, é um exemplo importante aí. Essa indústria de vestuário, de moda íntima, principalmente, é conhecida mundialmente na região serrana do Rio de Janeiro, principalmente em Nova Friburgo. Chegamos aqui a um momento interessante da nossa aula, que é a produção do espaço urbano em si, né? O estudo né? Da produção. Quem produz o espaço urbano? Então, nós vamos pegar aqui e basear essa resposta em cima dos estudos do professor Roberto Lobato Correia, que tem bastante pesquisa nessa área, né? Da produção do espaço urbano, do espaço urbano, inclusive. Tem uma publicação que tem como título O Espaço Urbano, e nós vamos trabalhar em cima dessa ideia dele, né? Então, Roberto Lobato Correia coloca para a gente como quem, respondendo a esse questionamento de quem produz o espaço urbano, ele vai colocar aqui, vai listar alguns agentes importantes, alguns agentes de produção desse espaço urbano. Então, de início, os proprietários do meio de produção, que aí, na verdade, são os grandes capitalistas, são os investidores, né? Então, os donos de comércio, de indústria, os donos da empresa, eles têm pleno interesse e ajudam, sim, a formar o espaço urbano. Os proprietários fundiários, né, que, na verdade, são os proprietários dos terrenos dentro daquele sítio urbano. E aqui fica até abrir um parêntese, porque eu não comentei naqueles conceitos importantes, são tantos conceitos pequenos, mas a ideia de sítio urbano. O que vem a ser o sítio urbano? É a superfície geográfica em que a cidade é instalada. Tá? Então, os proprietários fundiários são donos dos terrenos naquele sítio urbano. E os proprietários fundiários entram muitas vezes em conflito com os proprietários de meio de produção, porque os proprietários do meio de produção querem expandir seus negócios, querem construir novas instalações, e muitas vezes os proprietários fundiários estão esperando uma valorização, estão jogando com a especulação imobiliária e fazem jogo duro, vamos dizer assim, para se desfazer dos seus terrenos, tá? O que torna, muitas vezes, os investimentos em algumas áreas urbanas um pouco mais caros. Por isso que alguns proprietários do meio de produção resolvem investir longe de grandes aglomerações urbanas. Os promotores imobiliários, né, aquelas empresas que investem, né, nos empreendimentos imobiliários de condomínios, né, apartamentos, etc. O Estado é um agente muito importante, porque o Estado ele vai regulamentar, vai reger o espaço urbano. O Estado pode criar leis para a expansão de algumas áreas urbanas, né? Ele vai criar, por exemplo, normatização para determinar gabaritos, né? Por exemplo, quantos andares um prédio pode ter em tal bairro ou em tal região daquela cidade, se pode haver prédios, né, naquela cidade. Quando a gente vai para cidades pequenas e médias, né, e algumas cidades com vamos dizer assim, com força no turismo, com Porto Seguro, a questão do gabarito, né, a altura das construções, ela influencia muito. Então, cidades tombadas, centros históricos, muitas vezes não podem ser demolidos e reconstituídos, às vezes uma paisagem não pode ser encoberta. Então, a ocupação do espaço é determinada pelo Estado legalmente. Então, o Estado acaba agindo de forma indireta quando cria leis e de forma direta, muitas vezes, quando cria mecanismos específicos para exigir, por exemplo, para acelerar o processo de ocupação de um espaço. O Estado pode criar mecanismos, por exemplo, como o IPTU progressivo, que significa
que o indivíduo ou o proprietário de um terreno que tem o terreno não construiu nada nele e fica mantendo aquele terreno para especulação, aquele terreno, enquanto estiver sem nada construído, o Estado vai aumentar o IPTU ano a ano desse proprietário, com o intuito de forçá-lo realmente ou a vender ou a construir algo naquele espaço. Tá? Outra forma de atuação é através direta, é através da construção de infraestruturas, né? Pontes, rodovias, calçadas, tá? Iluminação pública, tudo isso intervém, né, e faz com que um bairro seja mais valorizado ou que estimule a construção de casas naquele bairro, etc. Então, o Estado é um agente muito importante, né, na produção desse espaço urbano capitalista, diga-se de passagem, né? Porque se fosse quando a gente está falando de um espaço urbano, por exemplo, num país comunista, o Estado praticamente é o único que determina, porque todas as decisões são tomadas pelo poder público num país estadista, né? Um país comunista. Mas aqui nós estamos analisando as cidades brasileiras, cidades de um país capitalista, principalmente. Então, nós temos também os grupos sociais excluídos, também ajudam a formar a paisagem do espaço urbano, é claro, nós temos aí as favelas, as periferias. Quem são esses grupos sociais excluídos? São aqueles que não obtêm o imóvel para residir de forma legalizada, eles invadem propriedade, né? Surgem as favelas, ocupam terrenos que o código, por exemplo, brasileiro não permite que se ocupe, como áreas, por exemplo, o Código Florestal brasileiro proíbe a ocupação de margem de rios, de encosta acima de 45 graus. Isso nós temos também em alguns planos diretores, né, de cidades que também especificam a não ocupação dessas áreas. E esses grupos sociais excluídos observam essas áreas vazias e acabam invadindo, por ser áreas menos valorizadas, em terrenos muito íngremes, como é o caso dos morros no Rio de Janeiro, as favelas que cresceram muito nos morros do Rio de Janeiro, ou em margem de rios, que está lá passível de sofrer com enchentes, né, deslizamento da margem e etc. Tá? Então, esses agentes de produção eles vão produzir formas através de processos espaciais, porque nós também vamos nos basear nos estudos de Roberto Lobato Correia. Então, um espaço urbano ele vai apresentar formas e processos espaciais. Nós temos um processo de centralização, que vai dar origem à forma da área central ou núcleo central de uma cidade, né? O que é o núcleo central? É aquela área mais verticalizada, com a maior concentração populacional, a maior ocupação do espaço urbano. É facilmente, como eu falei, identificado pela verticalização do espaço. Temos aqui algumas imagens, né? Por exemplo, Nova York, né? Você observa bem a área que ela é o centro econômico, o núcleo central é bem mais verticalizado do que as áreas ao redor, né? A cidade do Rio de Janeiro também, né? Nós observamos algo parecido, tá? Então, um processo de verticalização ele é a observação dessa verticalização é muito característico para a gente identificar o núcleo central de uma cidade. Os núcleos secundários, né, eles vão se dar a partir da descentralização. Quando o centro da cidade o núcleo central começa a inchar muito, né, empresas, pequenos comércios começam a migrar para a periferia daquele núcleo central que vai dar origem a núcleos secundários, né? Então, em grandes cidades como o Rio de Janeiro, você vai ter alguns bairros secundários que também vão ter, né, concentração de serviços, de escritórios comerciais, de agências bancárias, tá? Mas o núcleo central de uma cidade, o centro realmente é o que une as principais atividades e centros econômicos e administrativos de um município, né? Geralmente o prédio da prefeitura, se for a capital do estado, o prédio do Palácio do Governo, o principal tribunal de justiça ou o fórum daquela cidade, e assim vai. Então, os principais serviços estão ali, o principal porto, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos a Central do Brasil, que é a principal estação ferroviária da cidade, e assim vai. Tá?
Os núcleos secundários vão apresentar também comércio bastante ativo e economia bastante dinâmica, com alguns com filiais de bancos, tá? Não vai ser apenas um bairro residencial, vai ser um bairro com características comerciais e empresariais bem fortes também. Tratando dessa parte de ocupação, quando se forma essa área central e depois os núcleos secundários, geralmente nós temos logo assim, num anel periférico, logo após a chamada área central, nós temos uma zona em que alguns autores chamam de zona de obsolescência, espaço que se tornou obsoleto, porque esperava-se que por ele ser muito próximo da área central se desenvolvesse, mas ele acaba não se desenvolvendo, né? Então, é uma zona de obsolescência. É uma área que ela acaba sendo até degradada. No Rio de Janeiro, nós temos uma área parecida, né? Que foi foi a era degradada, né? Que era a área portuária, né? Era uma área cheia de galpões que atendia as necessidades no núcleo secundário e acabou não vingando, né? Não se desenvolvendo no mesmo processo que o núcleo central. Então, logo esse anel bem próximo ao núcleo central, esse anel de ocupação do espaço, ele acaba se tornando obsoleto. E aí, os núcleos centrais secundários e, vamos dizer assim, o anel seguinte de ocupação do espaço urbano se desenvolve mais do que esse anel que fica entre os núcleos secundários e entre a periferia, vamos dizer assim, entre os anéis periféricos e a área central. Outro processo interessante é a segregação socioespacial, né? Que, na verdade, nada mais é do que a ocupação do espaço pela capacidade de pagar pelo espaço, né? Então, o Brasil é um país muito desigual, o capitalismo por si já é desigual, então a ocupação do espaço se dá de forma desigual. Então, a segregação socioespacial vai gerar aí também formas de excluir os mais pobres das áreas dos núcleos urbanos com maior infraestrutura, com mais áreas de lazer, né? Então, as grandes cidades brasileiras passam por esses processos e que geram essas formas segregadas e separadas, essas formas espaciais, como a favela, por exemplo. Existe também o conceito de autossegregação. A autossegregação, a família ou o indivíduo, ele não é forçado a morar distante dessa área de melhor infraestrutura. Ele, às vezes, escolhe morar, né? Simplesmente por fugir um pouco vamos dizer assim, do barulho urbano, né? Da intensidade dos grandes centros. Tá? Então, ele escolhe morar numa área de subúrbio ou uma área periférica mais isolada, com mais verde. E aí surgem, nos anos 90 para os anos 2000, os loteamentos, condomínios fechados, né? Que vão proporcionar uma infraestrutura mínima dentro do condomínio, cercados por muros, dando segurança, né? Que as grandes cidades também vão ser marcadas no Brasil pela violência. Então, esses condomínios vão trazer uma certa segurança para os moradores e o indivíduo ele vai escolher. Essa que é a diferença da autossegregação para a segregação socioespacial. Na segregação, o indivíduo ele não escolhe, ele é obrigado a ocupar uma área degradada ou uma área bem distante do núcleo, às vezes central, onde ele geralmente trabalha, ele é obrigado a se deslocar diariamente por longos períodos, né? Porque ele não tem condições de morar num bairro melhor. A autossegregação não, ele escolhe morar um pouco mais distante. Geralmente as famílias elas têm seus próprios meios de locomoção, tá? Então a autossegregação ela tem essa diferença para a segregação socioespacial. O Rio de Janeiro é a cidade que fica mais escarnado, mais exposto a essa contradição, né, do mundo capitalista e principalmente de uma grande metrópole de um país capitalista e desigual como o Brasil. Essa imagem que nós temos aqui ao lado, né, ela já nos mostra aí também bastante disso. Um condomínio de luxo, né, cada apartamento com a sua varanda e sua piscina ali, né, na varanda, uma quadra de esporte, quadra de tênis, etc. Né, quase um clube o condomínio.
e ao lado, né, separado por um muro ali, uma favela, tá? Onde a ocupação humana ali se dá de forma degradante, né? Muitas vezes com esgoto a céu aberto, sem oferta de água adequada, uma área mais violenta. Então, o Rio de Janeiro, devido até inclusive à sua geografia, seu grande conjunto de morros, é uma cidade que acho que é a cidade que mais choca, que mais tem o choque entre é, a diferença de classes, né? Que vai proporcionar essa ocupação do espaço segregado aí. Recentemente no Brasil vem surgindo também, ganhando força, alguns exúrbios, né? Nos Estados Unidos, isso é mais comum. Porque o que é o exúrbio? É quando você cria um loteamento, um bairro fora daquela mancha urbana, isolado mesmo, não é na periferia da cidade, é fora, a quilômetros. Pega uma área praticamente considerada rural, né? Inclusive pode ser uma área determinada como rural pelo município, né? Pela prefeitura do município, mas ela dentro daquele loteamento, daquele condomínio, vai existir ali uma boa infraestrutura para atender os moradores. Esse é o exúrbio, é o conceito de exúrbio nos Estados Unidos, que é diferente do nosso condomínio. Nosso condomínio fechado, nosso loteamento, geralmente ele já é numa área urbana, anexada, ou na periferia, ou no subúrbio da própria cidade. O exúrbio não, ele é fora da mancha urbana, é fora do círculo urbano daquela cidade. É bem mais isolado. Nós temos aqui nessas imagens, né, algumas coisas interessantes, porque no Brasil nós temos uma ocupação urbana que, por exemplo, analisando essa imagem 1, ela se dá vamos dizer assim, o espaço urbano mais caro, ele vai do 1, né, começando no 1 para o 5, diminuindo seus valores. Então, quanto mais periférico, mais barato é o solo urbano, mais barato também são os impostos, e quanto mais próximo do 1, que é o núcleo central, mais caro é o metro quadrado, mais caros são os impostos, e também, né, claro, maior é a infraestrutura. Geralmente, as periferias, né, que a gente sempre trata aqui no Brasil como áreas degradadas, nem sempre vão ser, eles têm que ter atenção a isso. No Brasil, geralmente tá? Apesar de já existir cidades pequenas e médias, que a chamada periferia, o chamado subúrbio, ele não necessariamente é uma área degradada, uma área de favela, né? Ela pode ser um espaço até da elite, um espaço da classe média alta e dos mais ricos ocuparem, que é o que acontece muitas vezes em países desenvolvidos, né? Essa dinâmica dessa ocupação aqui, nessa imagem 1 que nós estamos vendo, valorizando as áreas centrais, ela é muito comum em países subdesenvolvidos como o Brasil, mas nos Estados Unidos, né, Austrália, nos Estados Unidos, então, a gente observa isso em séries e em filmes, que os subúrbios são muito valorizados e são mais buscados pela classe média alta, né? Porque esses têm condições de se deslocar grandes distâncias com seus automóveis, têm recursos para morar distante do trabalho. E eles buscam justamente uma área menos caótica do que as áreas mais centrais, uma área um pouco mais distante da violência, né? Com menos barulho. Tá? Então, a periferia e o subúrbio são mais valorizados em países desenvolvidos. No Brasil, isso é o contrário. O subúrbio também é importante, que a gente entenda que a ideia inicial do conceito de subúrbio era uma área mesclada entre urbano e rural. Era aquilo que ainda não é 100% urbanizado, né? E hoje a gente entende subúrbio como favela, como a aglomeração de casas sem infraestrutura. A gente sempre pensa em algo, como eu falei, mais degradado, de uma urbanização que falta infraestrutura, né? E não necessariamente é isso que o conceito de subúrbio quer dizer. No Brasil, sim, em outros países, não. A gente precisa ficar bem atento a isso, tá? Como processos espaciais, é interessante a gente perceber a ideia, por exemplo, da gentrificação ou gentrification, né? Nós trouxemos para o Brasil como gentrificação,
que seria uma, vamos dizer assim, reforma do espaço urbano, uma revitalização de um espaço urbano de uma área degradada. Então, por exemplo, nós teríamos a zona portuária do Rio de Janeiro, passou por isso há pouco tempo, né? Existia ali um elevado, né? Onde as pessoas ocupavam muito, muitos sem-tetos moravam, acontecia, era uma área escura, que é suja, né? Que não era muito atrativa para as pessoas ficarem circulando, né? Nessa zona portuária tinha muitos galpões abandonados, porque o Porto do Rio de Janeiro ele perdeu um pouco a dinâmica que tinha no passado, então ficaram muitos galpões abandonados. Então a prefeitura resolveu, o governo da cidade resolveu revitalizar essa área, é o que nós chamamos de processo de gentrificação, né? A revitalização ela pode ocorrer também uma refuncionalização dos prédios, né? Então, a área, por exemplo, que era realmente portuária, ela pode passar a ser uma área de lazer, uma área residencial e assim por diante. É refuncionalizar. E aqui nós temos como a região portuária do Rio de Janeiro ficou após o processo de revitalização, né? Com o estabelecimento de um museu, né? De um centro cultural, transformando, gerando a possibilidade das regiões, os galpões velhos deram lugar a hotéis, a condomínios de prédios, né? Mudaram ali naquela região, no plano diretor da cidade, mudaram a legislação para poder estimular a ocupação por residências, por hotéis, tá? Por novos prédios comerciais. Então, o projeto foi bem interessante, né? Foi um projeto paisagístico, né? Um projeto também de refuncionalização do espaço para revitalizar, né? Para trazer esse espaço de novo à ocupação das pessoas da cidade do Rio de Janeiro. Essa imagem também é bem interessante, né, para a gente trazer aqui no mesmo espaço urbano, né, no centro da cidade do Rio de Janeiro, nós temos a mistura do moderno e do antigo, né? Nós temos os Arcos da Lapa, que durante um bom tempo sustentou um aqueduto, depois um bondinho da Lapa, né? E nós temos prédios modernos, né? Nós temos também uma catedral, que também é antiga ali no Rio de Janeiro, e nós temos prédios modernos, espelhados, né? Com maior estatura. E o que essa imagem nos traz? Nos traz o conceito e a ideia das chamadas rugas espaciais, né? Ou a cristalização de espaços geográficos, né? Na cristalização de formas, desculpa, geográficas. Então, por exemplo, os Arcos da Lapa, que estão aqui em branco, próximo de prédios modernos, de arquitetura moderna, o Arco da Lapa acaba sendo uma ruga espacial ou uma cristalização, uma forma cristalizada no espaço urbano, né? Que tem também aqui espaços modernos construídos, formas modernas erguidas pela sociedade. É importante ressaltar que a revitalização nem sempre ela vai vir com uma refuncionalização. A revitalização ela pode vir sem essa refuncionalização, sem alterar a função a qual o imóvel originalmente foi construído. Ele era residencial, continua residencial, tá? Então, as áreas urbanas que são revitalizadas, nem sempre elas vão ser refuncionalizadas. São processos diferenciados, tá? Com isso, nós chegamos ao fim de mais uma etapa do nosso estudo do espaço urbano, né? Essa é a nossa aula parte 3. Na nossa aula parte 4, nós vamos ver algumas funções das cidades, nós vamos ver a questão legal também sobre o plano diretor das cidades, o chamado Código das Cidades, né, do Brasil, que foi estabelecido. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, ficamos por aqui. Um abraço do professor Aldo. Fiquem ligados à nossa última parte no processo de urbanização, que é a aula número 4. Um abraço a todos, né? Felicidade.